Oi, turma, eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 5 de matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos nos aprofundar nos conjuntos numéricos, as suas representações e as operações que podemos fazer dentro de cada conjunto. Trinta mil anos antes de Cristo, sem a menor ideia do que seria um número, o homem já tinha necessidade de contar as coisas. 4.000 anos antes de Cristo, com a transformação de pequenas aldeias em grandes civilizações, percebeu-se a necessidade de representar as quantidades através de símbolos e surgiam aí os primeiros conceitos dos números naturais. 3.000 anos antes de Cristo, mesmo sendo infinitos, os números naturais já não davam mais conta de todas as medidas, pois se tinha necessidade de representar as partes de um todo, e com isso surgiam os números racionais. 500 anos antes de Cristo, com a evolução da geometria, já se discutiam os números irracionais. 600 anos depois de Cristo, já não se via os números com a função apenas de quantificar as coisas, pois precisávamos representar situações de lucro ou prejuízo, e com isso surgiam os números inteiros. E essa história continua. Tudo isso para dizer duas coisas. Primeiro, a matemática sempre vai evoluir para ajudar numa necessidade da sociedade e, com isso, facilitar o trabalho que precisa ser feito. Segundo, os conjuntos numéricos são importantes até o dia de hoje. E mesmo que você não perceba, eles afetam a nossa forma de enxergar, influenciar e nos relacionar com a realidade à nossa volta. Bem, vamos à aula. Bem, turma, anteriormente vimos nas aulas 1, 2, 3 e 4 as operações fundamentais com os diversos conjuntos numéricos. Na aula de hoje, vamos rever os principais conjuntos numéricos, vamos ver os principais conceitos, as representações e as operações. Conjunto dos números naturais. Sabemos que ele é representado pela letra N e tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos rever as propriedades. Associativa na adição. Diz o seguinte: A mais, abre parênteses, B mais C é igual a, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses, mais C, para todo A, B e C pertencente aos naturais. Temos também a propriedade associativa na multiplicação, ou seja, A vezes BC é o mesmo que AB vezes C, para todo A, B e C pertencente aos naturais. Outra propriedade desse conjunto é a comutativa da adição, ou seja, A mais B é igual a B mais A, para todo A e B pertencente a esse conjunto dos números naturais. Temos também a comutativa na multiplicação. A vezes B é igual a B vezes A, para todo A e B natural. Outra propriedade, elemento neutro da adição. Essa é simples, né? A mais 0 é igual a A para todo A natural. Elemento neutro da multiplicação. A vezes 1 é igual a A para todo A pertencente aos naturais. E, por fim, a propriedade distributiva, que diz que A vezes o parênteses B mais C é o mesmo que A vezes B mais A vezes C, para todo número ABC natural. Números inteiros. Sabemos que temos que usar o símbolo Z. E ele possui os elementos que vêm de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e segue até mais infinito. Uma pequena curiosidade. Sabe por que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z? É porque, em alemão, número começa com a letra Z. E aí pegou. Por isso que a gente usa essa letra para o conjunto dos números inteiros. Continuando. Podemos representar esse conjunto na reta numérica, em que, para a direita do zero, temos os números positivos e para a esquerda do zero, os números negativos. Alguns conceitos importantes desse conjunto. O primeiro deles, o conceito de simétrico ou oposto. Para todo número A pertencente a Z, existe o número menos A pertencente a Z, de tal forma que A mais menos A é igual a zero. Por exemplo,
7 mais menos 7 é igual a 0, ou menos 5 mais 5 é igual a 0. Outro conceito importante é de módulo ou valor absoluto. Já falamos sobre isso. É a distância do número até o zero. Por exemplo, módulo de 3 é 3, pois a distância de 3 até 0 é 3. Módulo de menos 6 é 6, pois a distância do menos 6 até o zero é 6. Um outro conceito importante nos números inteiros é o conceito de divisibilidade, que envolve divisor. A ideia é a seguinte: A é divisor de B se, e somente se, existe C tal que C vezes A é igual a B. Um outro jeito de representar essa mesma frase usando simbologia matemática é essa daqui. Ela diz a mesma coisa. A é divisor de B se, e somente se, existe C pertencente aos inteiros tal que C vezes A é igual a B. Veja o seguinte exemplo. 3 é divisor de 12, pois existe um número 4 que multiplicado por 3 é 12. 5 é divisor de 15, pois existe um número 3 que multiplicado por 5 é igual a 15. Continuando. Menos 2 é divisor de 10, pois existe um número menos 5 que multiplicado por menos 2 é igual a 10. Por fim, temos o exemplo. Menos 7 é divisor de menos 14, pois existe o número 2 que multiplicado por menos 7 é igual a menos 14. Também envolvemos nessa parte os múltiplos e divisores de um número. Se A é divisor de B, podemos afirmar que, ora, ou B é múltiplo de A, o que vai envolver mais para frente o conceito de MMC, ou B é divisível por A, o que vai envolver o conceito de MDC. Explorando um pouco mais o conceito de MMC, ou seja, menor múltiplo comum, e MDC, ou seja, maior divisor comum, temos o seguinte exemplo. Suponha que quero determinar o MDC dos números 4 e 6 e também o MMC dos números 4 e 6. Vamos pegar primeiro o número 4 e vamos determinar aqui os divisores do 4. Vocês se lembram quais são? O 4, pois 4 dá para ser dividido por 4. O 2, pois 4 pode ser dividido por 2. Ou 1. Então temos aqui os divisores do 4. Agora, vamos pegar o número 6 e fazer o mesmo raciocínio. Quais são os divisores do 6? Temos o próprio 6, o 3, o 2 e o 1. E temos aqui o conjunto dos divisores do 6. Agora presta atenção. Notou que 1 é divisor de 4 e 6? É um divisor comum? Mas vem a seguinte pergunta. É o maior divisor comum? Não. Nessa lista, o maior divisor comum é o 2. É por isso que dizemos que o MDC de 4 e 6 é 2. Entendeu a ideia? Vamos falar então dos múltiplos de cada um deles. Os múltiplos de 4 são o próprio 4, pois 4 é múltiplo de si mesmo. E aí temos o 8, o 12, o 16, o 20, o 24 e essa lista é infinita. Fazendo o mesmo raciocínio para o 6, os múltiplos dele são o próprio 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36 e isso continua. Agora, olha o seguinte. Na lista dos múltiplos de 4 e 6, percebeu que 24 é um múltiplo comum? Mas qual é o menor múltiplo comum dessas duas listas? É o 12. É por isso que o MMC de 4 e 6, ou seja, o menor múltiplo comum de 4 e 6, é o 12. Vamos rever agora o conjunto dos números racionais. O símbolo é a letra Q e temos todas as frações em que o numerador pertence aos inteiros e o denominador pertence aos inteiros não nulos. Já vimos esses subconjuntos nas aulas anteriores. O Q é o denominador, indica o número de partes que a unidade foi dividida, e o P é o numerador, indica quantas partes a fração possui.
Denominadores iguais. Quando vamos fazer uma soma ou subtração em que os denominadores são iguais, basta repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Agora, quando temos denominadores diferentes, já vimos isso anteriormente, basta multiplicar os denominadores e fazer o numerador da primeira fração vezes o denominador da segunda e o numerador da segunda fração vezes o denominador da primeira. Continuando. A multiplicação acontece fazendo numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. A divisão, basta repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembre-se que já vimos isso nas aulas 1, 2, 3 e 4. Os números irracionais são representados pela letra I. São números que não podem ser escritos na forma de uma fração P sobre Q. Exemplo: 1,2345677891011 e assim por diante. Ou 3,141592653559 e assim por diante, é um número infinito. Ou 1,61803398 e assim por diante. Ou seja, são decimais infinitos, mas que não possuem um período, não são uma dízima periódica. Entendeu? Hashtag continua. Bem, turma, na aula de hoje nos aprofundamos um pouco mais nos conjuntos numéricos. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, ainda continuaremos no assunto de conjuntos numéricos. Até a próxima aula.